Olá, estamos começando o podcast Além da Lousa. Sejam todos bem-vindos. Este é o podcast do Colégio Presbiteriano São Roque, Sistema Mackenzie de Ensino. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Professor Duarte, hoje nossa entrevistada será a professora doutora Luciene Granadeiro. Sua formação acadêmica é em licenciatura plena em Letras, Português e Francês pela Universidade Federal de Sergipe, pós em Docência e Ensino Superior, mestre em Educação e doutora em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Muito obrigada. Eu me sinto muito grata e honrada de estar aqui. Muito bem. Gostaria de começar com uma bela pergunta para a senhora. O que continua despertando a sua paixão pelo ensino da língua portuguesa após tantos anos de experiência? Pois é, eu tenho paixão, sim, pelo trabalho que exerço na docência e também com pesquisa, né? Eu descobri que trabalhar com a linguagem me dá um leque muito amplo para desenvolver os trabalhos pelos quais tenho interesse. Então, se a gente refletir bem, tudo que existe de físico ou metafísico é linguagem e cálculo. O próprio cálculo é também uma forma de linguagem. Então, trabalhar com linguagem é trabalhar com tudo. A possibilidade é infinita de trabalhar com linguagem. Para um pesquisador, isso é realmente maravilhoso. Eu gosto de pesquisar, tenho prazer também no ensino em sala de aula, porque é a aplicação prática da pesquisa e da descoberta. É pegar o conhecimento e estar lá no âmbito da pragmática. Então, realmente, quem domina a linguagem pode conquistar o mundo. Perfeito. Professora, é bem interessante essa relação entre ser pesquisador, estar sempre produzindo e também estar em sala de aula, né? Como é que você acaba conciliando essas duas vidas aí que se complementam? É verdade que é bastante intenso. Então, eu posso transitar. No momento, eu estou na pesquisa, eu estou exercendo minha função de pesquisadora ou de professora de ensino superior com meus alunos, desenvolvendo projetos de pesquisa de cunho científico. E, em outros momentos, eu estou, por exemplo, numa sala de sexto ano. Uma linguagem totalmente diferente, com uma abordagem totalmente diferente. Mas as duas experiências são altamente enriquecedoras e elas se completam. Então, como pesquisadora, eu preciso ter essa experiência de sala de aula. É a sala de aula que me dá um feedback e que me desperta para novas pesquisas. Muito bom. Só relembrando, a senhora é professora também na FATEC em Cotia. Sim, e em São Roque. Em São Roque também? Sim. Não sabia que São Roque tinha uma FATEC. Preciso conhecer mais as faculdades aqui de São Roque. Mas que legal. E a senhora dá aula toda semana na FATEC ou tem dias específicos? Não, eu dou aula um dia na FATEC de Cotia para a turma de Ciência de Dados. Uhum. É uma disciplina voltada para linguística. É uma disciplina que prepara o aluno de Ciência de Dados para uma outra disciplina que é o processamento de linguagem natural. Então, ele precisa antes entender qual é a estrutura dessa língua e, do ponto de vista da linguística, para que ele possa, depois, digamos assim, ensinar a máquina a interagir com o humano por meio da linguagem natural. Isso em Cotia. Sim. E aqui em São Em Roque? São Roque, é uma disciplina que é voltada para a metodologia de produção, né, de conhecimento. O título da disciplina é essa, embora seja realmente metodologia da pesquisa científica. Uhum. E a minha abordagem eu transformo na disciplina, na verdade, eu ensino essa disciplina com um ritmo de oficina. Então, o aluno já do segundo período, ele já é capaz de produzir um artigo científico. Então, eu não fico só na teoria da metodologia científica, mas ele vai realmente montar, junto comigo, um artigo científico. E tem sido gratificante. Meus alunos têm me surpreendido positivamente com trabalhos assim impressionantes, que inclusive serão publicados.
Esse formato de oficina deixa mais dinâmico? Sim, as pessoas têm uma ideia equivocada de que a metodologia da pesquisa não é algo que se aplica, né? Que fica só no âmbito da teoria, quando, na verdade, não existe teoria sem a prática. O que eu tenho de teoria é algo que já foi testado, já foi experimentado. Eu só tenho a teoria porque existiu uma prática. Alguém observou a prática, sistematizou, o cientista sistematizou, transformou em teoria para ajudar os que virão depois a estudá-la. Então, na disciplina eu passo essa consciência do que, por que é importante e também porque todo conhecimento científico ele é baseado em método. Eu não posso sair por aí dizendo que eu estou construindo, elaborando um projeto científico ou desenvolvendo ciência sem um método. Isso não vai ser válido, não é aleatório. Existem procedimentos que devem ser cumpridos. E aí a gente passa para a sala de aula de uma maneira mais dinâmica. Como você disse, eles vão construindo junto comigo o trabalho científico dentro da área de conhecimento deles. E tem sido muito positivo. Legal. Na sua visão, quais fatores que mais impedem o avanço da leitura crítica entre os estudantes brasileiros? Essa pergunta é bem interessante. E é que, na verdade, o maior desafio é que o estudante brasileiro precisa ler. Uhum. Para ele ter uma leitura crítica, ele precisa aprender a ler. Veja bem, e fazendo um link com a escrita. A leitura e a escrita são duas habilidades. Então, habilidades a gente desenvolve praticando. Por exemplo, a natação ou o ciclismo, você não vai ler um manual de natação e vai se jogar em mar aberto. Não, você pratica. Então, tudo que é habilidade depende de prática. Leitura e escrita são práticas. E também existe um mito de que o aluno que lê bastante escreve bem. São práticas que ocorrem no nosso processo cognitivo de maneiras assim interdependentes. Em certo ponto, elas se aproximam, mas em outros pontos elas se distanciam. Então, lê bem quem lê bastante, escreve bem quem escreve bastante. As duas habilidades, elas são desenvolvidas de maneira interdependentes. Claro que a leitura colabora com o vocabulário, o aluno adquire vocabulário, conhecimento de mundo, a estrutura da língua ele vai assimilando, mas para ser um bom produtor de escrita, ele precisa escrever. O que acontece é que nas escolas, as escolas não estão favorecendo o desenvolvimento da leitura. E aí eu peço licença só para ampliar um pouco a minha resposta sobre isso. A norma culta, a língua padrão que nós temos, funciona na cabeça da criança quase como se fosse uma língua estrangeira. Como é que uma criança, aí eu abro uma pergunta, como é que uma criança aprende mais rápido a língua estrangeira? Por imitação. Então, vamos pensar o seguinte, que nos primeiros anos, as crianças tenham que ter uma grande imersão na prática dessa língua formal, por meio de leitura, por meio de escrita, por meio de oralidade, de debates, de expressão oral. E somente depois que ela já tem essa fluência no nível formal da língua portuguesa, aí sim passar a sistematizar aos poucos a gramática para ela. O erro está em colocar a gramática para uma criança que ainda não tem a fluência naquela língua. A mesma coisa que nós, quando vamos aprender uma língua estrangeira. Se colocarem para nós a gramática do inglês antes da minha fluência, não vai fazer muito sentido e vai bloquear o meu desenvolvimento na aquisição dessa fluência. Essa parte de apresentar essa parte complexa às crianças e acaba que atrapalhando, eu também vejo que acontece, e aconteceu talvez comigo no tempo de escola, quando os alunos estão numa faixa etária ainda sem condições de entender, por exemplo, um romance. Pega um livro de uma literatura clássica e joga na mão do aluno, o aluno, a partir daquele momento, ele lê um pouco, não entende, já pega uma raiva daquilo ali, não quer voltar mais naquilo.
E eu acho que é um problema também. Sim, ou seja, se já tivesse acontecido a fluência naquela modalidade de língua, tudo bem. Ele já tinha a fluência, ele já tinha o hábito da leitura, ele já estava compreendendo, lidando muito bem com aquele nível de língua. Aí depois eu passo para as regras. Então eu fiz tudo errado. Meu Na Deus do verdade, céu, que gente, terrível. infelizmente a gente tem que admitir que na educação brasileira há muitas lacunas. Uhum. É preciso dar ouvidos a quem pesquisa sobre a área. Então o certo é começar ouvindo e imitando o que eu estou ouvindo. O certo é ter essa abordagem pragmática, ou seja, a utilização da língua no seu contexto, na sua prática, nos anos iniciais, e só depois que a criança já tem essa habilidade desenvolvida de ler, de escrever, mesmo com alguns erros gramaticais, depois que ela já está familiarizada com essas habilidades, aí apresentando pouco a pouco a estrutura gramatical. Porque é assim quando a gente é criança, né? Sim, A gente ouve, depois de muitos anos é que a gente vai para a exatamente. escola aprender Exatamente. a escrever. Então, é o que eu disse, é como se a língua portuguesa formal, a modalidade culta da língua, aparece para a criança quase como se fosse uma língua estrangeira. Por isso é importante, então, a brincadeira, né, com a linguagem é importante já desde cedo, né, na infância. Sim, a criança lida muito bem com o lúdico, é o universo da criança. O lúdico, ele tem vínculo com o afetivo, com o emocional, né? Diretamente ligado a essa afetividade da criança. E nós sabemos, nós aprendemos muito mais num ambiente agradável. Quando nós estamos felizes, quando nós nos sentimos amados, né? O ser humano, ele é realmente carente. O ser humano é naturalmente carente. Todos nós somos. Nós precisamos dessa afetividade. Eu lembro, na minha experiência, as professoras e os professores que eu tive, que eles sabiam lidar com a afetividade do aluno, era aquele professor que eu aprendia mais. Então, não só por mim, mas pelas crianças que eu encontro na sala de aula, às vezes por ter afinidade com aquele professor, por gostar daquele professor ou daquela professora, ele vai querer aprender porque ele não quer decepcioná-lo, decepcioná-la. E aí já é um vínculo. Ah, eu gosto tanto daquela professora que eu vou prestar atenção no que ela está dizendo. Sim, é muito importante brincar, tornar um ambiente leve. É muito importante desenvolver uma afetividade. Sabemos que nós podemos aprender, sim, pelo medo. Podemos aprender pela imposição, podemos aprender. Mas, com certeza, nós aprendemos muito mais e não desenvolvemos traumas, nem repulsa, quando nós aprendemos brincando de uma maneira leve, e interagindo de maneira afetiva. É por isso que as crianças acabam aprendendo quando vão para outros países, principalmente. O pai muitas vezes tem que ir para uma empresa, né, e ele tem que aprender por medo, né, de perder o emprego. E a criança que vai para a escola, eu estava assistindo esse tempo atrás, algumas crianças que foram morar na Europa, né, em países, e logo começa a desenvolver o idioma, a linguagem, rapidamente. Por quê? Porque ele está ali num momento de brincadeira, Sim, né? é um Principalmente os ambiente... pequenos, né? As crianças pequenas. Isso, mas isso até funciona com os adolescentes também. Então, quando o ambiente está mais leve, não quero dizer com isso que não tenha que ter regras, que não tenha que ter obediência à hierarquia. Isso até é um ponto importante que depois eu gostaria de comentar. Uhum. Muito bem. Perfeito. Uma pergunta? Tranquilo. De que forma as tecnologias digitais, a gente vive esse problema em sala de aula, né? Vem transformando o modo como ensinamos e aprendemos a nossa língua. Sim, muito importante essa pergunta também. Nós não devemos demonizar as novas tecnologias, mas usá-las em nosso favor. Não, na verdade, é um caminho sem volta. Sabemos que não haverá um freio para as novas tecnologias. Tirar o celular da sala de aula é positivo, tá? Porque realmente
atrapalha o desempenho do aluno, a concentração. Mas vamos lá, voltando à pergunta. Como isso muda a educação? A educação passa a ser mais dinâmica, tá? As novas tecnologias trazem esse dinamismo a mais para o ensino de qualquer disciplina. O aluno adquire maior autonomia, é verdade, isso é muito bom. Então, ele tem um mundo na palma da mão, ele tem um mundo de pesquisa na palma da mão. O que precisa? Fazer com que o aluno saiba direcionar e como usar essa tecnologia. A maioria fica no nível superficial de uso de tecnologia e não se aprofunda como eu posso adquirir mais conhecimento usando a tecnologia a meu favor. Então, as novas tecnologias, elas abrem uma grande possibilidade de mudança muito rápida, importante e benéfica. O mau uso é que está atrapalhando. Então, nós precisamos conhecer melhor essa tecnologia para saber usá-la e não ter medo dela. Mas é benéfico, muito positivo, retirar o celular da sala de aula. Abra um parêntese. O uso das novas tecnologias virtuais, digitais, não anula a necessidade do nosso conhecimento ou das nossas formas de expressão analógicas. Cada leitura é um tipo de leitura. A leitura de um texto virtual é totalmente diferente da leitura de um texto impresso. Isso, eu estou falando do nível cognitivo, do processamento mesmo da leitura no nosso cérebro, provado já cientificamente. Então, se eu leio só o virtual, a minha habilidade de ler o impresso fica atrofiada. Então, leitura no e-book, no Kindle, por exemplo, prejudica um pouco? Não prejudica. Ela deve estar lado a lado com outros tipos de leitura. Certo. O que eu quero dizer é que os meios de comunicação, os meios de linguagem, as formas de linguagem, elas não são excludentes, elas são coexistentes. Tá. E o ser humano, divinamente criado para se comunicar, para a linguagem, até a Bíblia reforça isso, no princípio era o verbo. Olha que coisa mais linda. Tudo é linguagem. Nós precisamos dessa linguagem. Quanto mais formas de linguagem, melhor. Porém, não devemos excluir nenhuma, porque aí o nosso cérebro atrofia. É como se essa habilidade, eu estou falando grosso modo, tá, gente? Mas é como se essa habilidade ela ficasse defasada. Então, nós temos que ter a leitura virtual, estarmos inseridos e acompanhando a evolução tecnológica, sim, mas nós também temos que ter a leitura impressa. Nós temos que ter a escrita virtual, mas também temos que ter a escrita manuscrita, a forma manuscrita de expressão também é importante, tá? Porque são habilidades que não devemos perder. É uma arte quase escrever, né? Sim. Porque quando você digita é uma coisa, quando você escreve é outra. Sim, são processos cognitivos também diferentes e importantes que precisam ser mantidos. Por isso que na escola é preciso escrever e é também importante ter o vínculo com o digital. E ter muito cuidado de que nenhuma das habilidades fique defasada. O excesso sempre faz mal, não tem jeito, porque realmente eu tenho a impressão que o excesso de telas, né? Os alunos não conseguem tanto mais se concentrar. Falar, você tem que ler até amanhã 10, 15 páginas. Aquela dificuldade, ele não consegue... fica sempre muito ansioso, agitado. O fato de parar ali alguns minutos, uma meia hora para ler essas páginas, se concentrar, acaba sendo uma atividade bem complicada. Eu vejo até, por exemplo, a questão de filmes, né? Passar um filme de 2 horas e meia, 3 horas, para jovens e crianças já não é algo comum mais. Sim. Porque o excesso de telas, esse excesso de rede social, o costume de ver coisas curtas, pequenas, de 1 minuto ou alguns segundos. Até nos podcasts eles acabam cortando, fazendo os cortes, Verdade. porque já a moçada, né, não consegue, os jovens não conseguem hoje assistir um programa. Conversando, pode observar, os jovens muitas vezes rápido, não conseguem conversar tranquilamente, assim, pausadamente, sempre acelerado, rápido, Sim. ligado 220 toda hora. Daí, ó, a necessidade também se manter um analógico.
Entendi. Na era digital, como você percebe a influência dos hipertextos na construção de sentidos nos textos? Olha que coisa interessante. As pessoas... primeiro, vamos entender o que é um hipertexto. O hipertexto é um texto virtual, que ele tem vários links e ele não traz uma única leitura, ou seja, a leitura não é linear. O leitor, num texto virtual, que se chama hipertexto, ele pode construir um caminho de leitura diferente a cada momento ou como ele quiser. Tá? Então, eu quero construir a leitura nesse ponto, vou para esse link, tenho imagens, eu tenho outros caminhos, né? Outras informações. Outras informações. Quando a senhora começou a falar sobre isso, eu me lembrei do Wikipédia, né? Que você entra e tem um link, é um informativo, né? Aí você entra e depois você chega lá, tem outro link que você vai embora. Aí... Isso mesmo. Agora, que coisa interessante, abrindo esse parêntese. As pessoas pensam que link é uma coisa nova. Qual foi o primeiro livro do mundo e antigo que já apresentava links? A Bíblia? Sim. Então, olha que coisa maravilhosa. Que livro incrivelmente maravilhoso. Uhum. É a Bíblia. A Bíblia já apresentava os links. Outros livros não. Então, a ideia de link não é nova. O que é novo é o ambiente virtual. Tá? E essa leitura não linear, que a gente já conseguia fazer na Bíblia, a gente faz no hipertexto, no mundo virtual. Tá? Então, é interessante entender que, como eu falei antes, que tudo é linguagem e cálculo, e o próprio cálculo é linguagem, que as possibilidades de pesquisa são infinitas nessa área, e o hipertexto está nesse âmbito, tá? Que tudo que pode ser virtualizado, tá? Ou seja, tudo que pode ser, melhor dizendo, tudo que pode ser representado em linguagem pode ser virtualizado. Qual o limite disso? Infinito. Incrível, não é? Mas Fascinante. a senhora está desenvolvendo uma plataforma voltada para textos narrativos infantis, né? Explique melhor para a gente aí sobre esse novo projeto. É um projeto da senhora? É um projeto. Ele nasceu na pandemia. Certo. E a pandemia nos deu algum tempo para pensarmos sobre muitas coisas. E eu inventei. É um invento de inovação tecnológica. Só que eu não posso entrar em muitos detalhes agora por questão de contrato. Perfeito. Dentro de algum tempo eu poderei revelar com mais detalhes como será. É uma inovação tecnológica, sim, é meu invento que aconteceu durante a pandemia. Consegui desenvolver um protótipo inicial e trouxe para cá, passou no Inova CPS, nas etapas do Inova, se transformou em um negócio. Agora eu estou em contrato com uma startup, né, que vai desenvolver essa inovação. Então, por enquanto, eu vou dizer só isso. Ok, perfeito. Professor. Não, perfeito. Vamos continuar com as nossas pautas. Ok, então. Sobre os métodos que a senhora usa de criatividade em sala de aula. Eu sei que a senhora está trabalhando, eu não sei se com a professora Conceição ou só a sua senhora mesmo que está fazendo esse projeto do livro. Esse projeto foi uma sugestão da coordenadora Cida. Ah, perfeito. E ela pediu que nós desenvolvêssemos algum projeto para o colégio. E foi uma ideia muito boa, uma abertura muito boa que ela nos deu. E surgiu essa ideia de nós termos um livro com a criação dos alunos do Colégio Presbiteriano de São Roque. Então, nós estamos fazendo, a professora Conceição, nas turmas que ela tem, ela está coletando alguns textos que os alunos estão criando em sala de aula. E eu também, sabe que bem interessante, eu consegui fazer com que meus alunos do 6º ano desenvolvessem microcontos. Ah, legal. E esses microcontos vão fazer parte do livro. Os alunos do 1º ano do ensino médio me surpreenderam positivamente com poema, com carta ficcional. Então, eles estão desenvolvendo alguns textos de gêneros literários diversos que serão publicados nessa coletânea.
dos alunos do primeiro ano do Colégio Presbiteriano em São Roque. Legal. E a senhora eu vi lá no 7º ano um projeto Os Três Mosqueteiros, é isso? É, Muito legal. o clubinho dos Três Mosqueteiros e D'Artagnan. Então, para resgatar valores que estão sendo esquecidos na nossa sociedade, e valores de lealdade, de amizade, coragem. Então, é uma turma pequena, né, com os meninos, e eles estão curtindo muito, está sendo muito bom. Nós estamos vendendo bottoms com frases que remetem a esses valores e que foram retiradas do livro. Eles leram a obra, Os Três Mosqueteiros, depois assistiram ao filme, estamos trabalhando os valores, e aí depois vamos arrecadar. Esse dinheiro será revertido em cestas básicas para famílias carentes de São Muito Roque. bom. E eu percebi no 7º ano que os meninos estão super empolgados com o projeto. Eu comprei Sim. 3 bottoms desses. Sim, que interessante. Numa conversa entre eles, eu ouvi o comentário: olha, não pode mentir. Por quê? Porque o mosqueteiro não mente. Os mosqueteiros não mentiam, nós não podemos mentir. Olha que coisa interessante. Eles assimilando realmente, porque a ideia do projeto era realmente um projeto de literatura e engajamento. Então, além deles assimilarem, eles vão propagar esses valores no colégio. Até o final do ano, teremos outras coisas com esse projeto. Legal. Com o avanço da inteligência artificial, como a senhora vê o futuro do ensino da língua portuguesa? Como eu falei, quem trabalha com língua, com linguagem, não ficará desempregado. Muito bom. Porque as possibilidades são infinitas. Certo. O que é preciso? Transformar esse ensino, que em outro momento era desculpa usar o termo, decoreba, isso não funciona mais. Então, o aluno ele tem que entender a estrutura da língua. É preciso ter uma abordagem com base na pragmática, na ciência da pragmática, que é a leitura da língua, né, da sua estrutura linguística dentro de um contexto de uso, e da teoria da análise do discurso, que são as interpretações possíveis por trás das intenções daquilo que se usa como linguagem, daquilo que se elege no discurso, nas sentenças. Então, essas duas vertentes científicas e da linguagem é que devem pautar daqui para frente o ensino de língua portuguesa. Legal. Eu estava vendo no currículo da senhora que a senhora foi revisora de textos, é isso? Sim, trabalhei por 11 anos como revisora, compondo, né, uma equipe de revisores de texto para uma instituição muito conhecida de São Paulo. E quais são os principais desafios que a senhora encontrou ao revisar textos de áreas distintas do conhecimento? Sim, manter uma constante atualização, uma visão ampla de conhecimentos gerais, atualização constante. Na verdade, não chegou a ser um desafio, porque isso já faz parte da minha rotina. Já é meu cotidiano sempre buscar essa atualização em diferentes áreas. E também faz parte da minha rotina manter humildade, porque a humildade é que faz a gente ir buscar a informação e não confiar na própria memória. Todo revisor ele tem que ter uma boa dose de humildade e não confiar apenas na sua própria memória. Sempre parar, viu algo importante ou que pode ter alguma dúvida. Mas eu lembro daquela regência. Não, vai, abre o livro, pesquisa e volta. Então, uma dose de humildade é sempre muito importante, na verdade, para todo cientista, né? E para todo revisor. Porque quanto mais nós conhecemos algo, mais nós descobrimos que nada sabemos. E o pesquisador e o revisor precisam, sim, estar sempre em estudo. Vou dar até um exemplo. Um dia eu fui revisar um material de história. E no material didático estava assim, que o segundo Museu de História Natural foi fundado em São Paulo. E não foi. O primeiro foi no Rio de Janeiro, o segundo foi em Belém, Emílio Guild, Museu Emílio Guild.
Eu sabia disso como revisora, mas o autor, professor, não sabia. Então, e aí, se eu não soubesse? Aquele conteúdo ia passar despercebido, ia ficar daquela forma. Então, eu entrei em contato, gentilmente, e que ele verificasse as informações. Então, é preciso, quando a gente trabalha com áreas diversificadas, ter essa constante atualização e o gosto pelo estudo. É basicamente isso. Professora, qual a diferença entre revisão textual e o copydesk? Como cada um impacta o texto final? Tá. Quando eu reviso um texto, o meu nível de interferência naquele texto tem que ser básico. Pouca interferência. Eu vou verificar a pontuação, eu vou verificar a ortografia, concordância verbal. Mas quando eu sou copydesk ou quando a minha função é de copydesk, eu tenho até que melhorar o parágrafo, então eu tenho uma grande interferência no texto. Como é que eu atuo na correção de redações dos meus alunos do colégio? Eu atuo como copydesk, que eu tenho que fazer muitas vezes, reconstrução ou um ajuste, eu sugiro, né? Então, a minha interferência tem que ser alta nesse momento em que eles estão aprendendo a construir as dissertações, por exemplo. Acompanhando os alunos em trabalhos acadêmicos, quais dificuldades a senhora encontra na escrita deles? Ótima pergunta. Aliás, todas as perguntas têm sido ótimas, está sendo um prazer Ok. enorme. Muito obrigado. Muita coisa importante para ser dita. E para nós está sendo uma honra ter uma professora doutora de certeza. português Excelente papo. aqui, sem dúvida. Os alunos chegam ao ensino superior com uma defasagem enorme no domínio das linguagens, né? E isso atrapalha o desempenho em qualquer área do ensino superior. Ele pode pensar, eu não vou precisar escrever texto, não quero aprender isso, não gosto de língua portuguesa, eu vou passar para fazer engenharia. É um engano. Ele vai precisar interpretar textos, ele vai precisar conhecer e usar, aplicar muito do conhecimento linguístico. Como eu disse, né? Tudo é linguagem e cálculo, e o cálculo também é linguagem, então não tem como escapar. E ainda mais hoje, com as novas tecnologias, o avanço das novas tecnologias traz uma necessidade de um domínio pleno da habilidade da língua escrita. Se não sabe escrever bem, não sabe nem interagir com a máquina. Então, É triste isso. é. Porque a gente vê isso ocorrendo muitas vezes na fase inicial. Lá no Fundi 1, Sim. né, a gente percebe isso e isso vai se perpetuando, né? E aí chega na universidade, ele não tem capacidade de interpretar, de escrever, a escrita muito pobre. Um simples prompt mal elaborado dará uma resposta errada, equivocada, se for usar a inteligência artificial. Então, é preciso saber lidar com a língua escrita, mais do que nunca. As pessoas que têm dificuldade com a escrita, elas precisam urgentemente resgatar essa habilidade para que elas se mantenham inseridas socialmente. Daqui para frente será assim. E a senhora, como uma cristã, falando sobre os valores, né, de um verdadeiro cristão, como se reflete na prática diária dos professores e na formação dos alunos? Olha, que ponto foi um divisor de águas para mim. Então, eu mudei para São Roque em 2023. Eu já tinha morado em São Roque. A senhora é do Rio de Janeiro. E na verdade, eu e meu marido viemos da região serrana do Rio de Janeiro, porque meu marido veio por um convite de trabalho. E aqui eu vim reconstruindo, digamos assim, meu caminho profissional. Não encontrei um espaço coerente em nível de escola com a minha visão. Então, eu pensava, não vai ter lugar para que eu possa exercer a minha função coerente com a minha visão. Até que o Colégio Presbiteriano me fez o convite e foi onde eu realmente me identifiquei profissionalmente. Por quê? Não dá para eu ser uma boa professora se eu não tenho liberdade de formar o meu aluno
numa visão holística dele com as necessidades emocionais, psicológicas, espirituais e não apenas de conteúdo. A escola que acha que o aluno é só um número, enche uma sala de aula com mais de 25 alunos, com mais de 30, com mais de 40, ela está realmente ela está demonstrando que não tem compromisso com uma educação verdadeira. Vamos ser francos. Sim. Porque o aluno não é um número, o aluno é um indivíduo. E eu, como professora, eu sei que alguns teóricos, alguns profissionais da área vão rejeitar o que eu estou dizendo. Mas a minha visão cristã me aponta que todo professor precisa ser um educador. Alguns vão dizer, mas educação é com os pais. Não, gente. Os pais têm realmente que dar uma educação doméstica. Mas eu, como professora, eu também tenho que me preocupar com a formação daquele aluno com essa visão holística. O aspecto espiritual, o aspecto emocional, o aspecto psicológico. Tudo isso está interligado. É aquela frase muito batida, até em sites, né, que a gente vê. Antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. Como se a escola não proporcionará ou não proporciona um espaço onde ele também se desenvolva como um excelente ser humano? Tem que estar interligado. E no colégio presbiteriano há essa chance. Então, é onde eu me sinto à vontade para trabalhar. Claro que eu estou falando em nível de escola. Na FATEC, onde eu trabalho, também é um excelente ambiente, mas é um ensino universitário. Estou me referindo... A proposta é diferente, É né? totalmente diferente. Lá a gente desenvolve a pesquisa científica. Acho que é muito interessante esse resgate que o nosso colégio quer fazer a nível de formação integral, o todo, porque na educação de hoje, às vezes, tem muitas especialidades, nós acabamos dividindo, né? Pega a grade de disciplina, às vezes muitas disciplinas e o aluno fica perdido, mas nós precisamos formar no integral, o todo. O aluno precisa ser formado no todo, não deixar nenhum aspecto, como você disse, para trás. Exatamente. Isso, o colégio tem trabalhado em cima disso. Legal. O que torna a proposta, então, pedagógica do Colégio Presbiteriano aqui de São Roque única, né? Em meio a tantas abordagens educacionais contemporâneas que nós temos. Sim, está muito na moda. Assim, as abordagens educativas, educacionais, elas vêm em épocas diferentes como um modismo, né? O colégio presbiteriano, ele está olhando além disso, ele não está preocupado com os modismos. Então, a primeira coisa que me chamou bastante atenção e que eu fico muito satisfeita é que o método é a metodologia criativa. Na metodologia ativa, que é a metodologia da moda, não que seja ruim, não é isso, mas ela coloca o aluno como protagonista, tá, do ensino. E sim, ele vai ter uma autonomia, ele vai desenvolver também projetos, ótimo. Mas na metodologia criativa, eu tenho espaço ainda para a figura do professor como importante, e estando lado a lado deste aluno, tá? E eu também posso desenvolver a criatividade do aluno de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável e ampla. Então, a metodologia criativa, eu acho que corresponde muito melhor à nossa necessidade de transformar positivamente a nossa sociedade. Ela vai além da metodologia ativa. E é a metodologia que o sistema Mackenzie implanta dentro do seu material. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque os dois são professores, nós três somos professores lá do Colégio Presbiteriano. Mas quais são os maiores desafios e conquistas, né, enfrentados nesse primeiro ano no nosso Colégio Presbiteriano de São Roque, em sua visão, a visão de vocês, né? E como manter uma educação de excelência em um mundo em constante transformação? Quer falar primeiro? Bom, acho que os desafios... Bom, a escola começou este ano, o material é novo, os alunos estão se adaptando. Acredito que esses alunos que
estão com a gente, que ficarão até dezembro, ano que vem é o nosso segundo ano, já estarão todos, né, até os professores ambientizados, com o material didático, com a rotina da escola, com os colegas, com os professores. Nós temos visto já algo muito positivo, as parcerias entre professores. A professora trabalha muito com a Conceição, eu estou trabalhando bastante com o reverendo professor Marcelo, trabalho também com a Beatriz de Geografia. Então, há vários aspectos positivos e os desafios, eu acredito que são muitos, né? Mas aos poucos os alunos vão se adequando e entendo também que as famílias têm sido parceiras da escola, né? Quando você monta uma escola na cidade de São Roque ou em qualquer outra cidade, você precisa dos pais incluídos no processo educacional. Sim. Né? E esse é um grande desafio que tem sido vencido a cada dia, porque os pais são parceiros, sempre temos a paz conversando com os professores, com a gestão, alinhando. São jovens, são crianças, né? Estão todos os dias aprendendo, vamos corrigindo alguns erros, vamos acertando e assim vai indo. Então, acredito que até o momento a experiência tem sido muito interessante. Muito positiva, né? Positiva. Muito legal. Eu, completando o que o Duarte falou, é sim um desafio, porque nós encontramos alunos com muitas defasagens e como eu posso dizer, com hábitos que eles trouxeram de outras escolas, escolas que tinham mais de 40 alunos. Então, eles não estavam acostumados com um respeito a uma hierarquia, a um convívio com regras, cumprimento de deveres, responsabilidades. Então, isso tem sido realmente um desafio, mas nós estamos, com paciência e dedicação, conseguindo fazer com que esses alunos adquiram novos hábitos saudáveis. Muito bom. Sigo o relator, então estou tranquilo em relação a isso. Ainda a exclusão no acesso à linguagem no Brasil e como tornar o ensino da língua mais democrática e acessível. Sim, a exclusão, inclusive eu posso mostrar por meio desses próprios alunos, oriundos de escolas em que eles não tiveram as habilidades desenvolvidas, essa maneira de lidar com o aluno fez com que eles ficassem excluídos desse processo. Se eu tenho um aluno que ele não é capaz, ele não consegue desenvolver bem um texto, ele não consegue se expressar bem por escrita, ele não consegue interpretar bem um texto, ele está excluído do processo. Uhum. Então, existe sim, e perto de nós. Então, a exclusão com relação à linguagem, antes se pensava, são aquelas famílias carentes que não têm acesso à escola. Não, a exclusão que nós temos hoje é principalmente de alunos que estão dentro de escolas, e às vezes escolas particulares, e estão em defasagem, não conseguem interpretar bem um texto, não conseguem se expressar plenamente pela escrita. Isso é uma exclusão. Perfeito. A exclusão que nós temos acaba sendo evidente e acredito que é possível reverter o cenário. Sim. Vamos para nós. Estamos caminhando para o último momento aqui, a última pergunta, mas foi muito bom conversar com a professora. Fiquei tenso aqui, porque errar no português, na frente do professor de português. Não, eu não sou a polícia da gramática, por favor. Quando a senhora falou sobre que a senhora voltaria a falar sobre hierarquia, era sobre isso que a senhora estava comentando anteriormente? A senhora ainda pretende falar mais alguma coisa sobre a hierarquia? Porque, sim, é interessante nós levarmos em consideração que uma sociedade com ordem, uma sociedade ordeira, sabe lidar com hierarquia. Acho desconfortável que um aluno, por exemplo, venha e se dirija a mim como... Ei, Luciene, é descortês, é desrespeitoso, porque nós estamos num ambiente formal, a sala de aula precisa ser um ambiente formal. Podemos brincar, podemos ter uma abordagem afetiva, sim, totalmente importante, mas saber lidar com a formalidade é algo que os alunos estão desaprendendo e que eles precisam aprender, nós precisamos resgatar isso neles, para que lá fora, na sociedade, eles possam viver sem maiores conflitos.
nós precisamos obedecer hierarquias, precisamos entender que sempre há alguém superior a nós e que nós devemos nos dirigir a essa pessoa com respeito, com cordialidade, com a submissão em algumas situações. Eu sou professora, o aluno está abaixo de mim, ele não está igual a mim. A metodologia criativa garante isso. Uhum. Essa manutenção hierárquica. Isso é positivo para uma sociedade que quer manter a ordem. E acima de mim está a coordenação, está a direção da escola. Entende? E isso é bom, isso é saudável. E continua isso perpetuando, vai a diretoria de ensino, a secretaria de Exato. ensino e assim por diante, né? Como é importante para que a sociedade mantenha a ordem, nós sabemos lidar com a hierarquia social. Isso é bom, é saudável. Legal. A senhora já pensou em transformar todo esse conhecimento em livro, algum curso, alguma coisa nesse sentido? Já pensei. Eu tenho ideia, inclusive, de desenvolver livros, mais de um, porque eu tenho material para isso. Já pensei em desenvolver um curso online. Eu tenho uma outra ideia também de inovação tecnológica que eu preciso desenvolver, só que tudo isso eu preciso de tempo. Legal. Chegamos ao fim, infelizmente. Estava tão bom, né? Conversar com a professora, nossa professora Lu. Gostei muito. Intimamente, né? Eu quero falar para todos os que estão assistindo esse vídeo que as inscrições estão abertas, né, para o próximo semestre. E você pode entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp do colégio, que é o DDD 11 93385 9331. Vou repetir novamente, porque ficou meio confuso aqui. O DDD é 11, 93385 9331. Então, entre em contato lá com a Laura ou com a Sônia e você terá mais informações e traga o seu filho para estudar com a gente, para ter aula com a doutora Luciene aqui. Chegamos ao final de mais um episódio do Além da Lousa. Não esqueça de curtir, de se inscrever e compartilhar. E até a próxima, se Deus quiser.